Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série A Perfeição Cristã. Que bom que vocês vieram. Alô, Libêncio, boa noite. Marcos Fábio, Samuel, Silvio. Libêncio, vamos ver se a gente faz a nossa aula amanhã da mentoria, tá bom? Depois eu te mando uma mensagem aqui na sequência da live. Lu Mendonça, boa noite. Beatriz, seja bem-vinda. Boa noite. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre aquilo que nós não podemos fazer sem a graça. Então, só lembrando, compartilhem a live aí agora com as pessoas, convidem as pessoas que possam estar interessadas para que ela tenha um certo alcance e essa mensagem, essa aula chegue aí ao maior número possível de pessoas. A gente resolveu... Boa noite, Nicole. Eu que agradeço a presença de vocês. A gente resolveu fazer essa série de lives para voltar a falar um pouquinho aqui sobre questões relacionadas à vida espiritual, na medida em que estava tendo uma demanda grande aqui pelas caixinhas, das pessoas pedindo algumas orientações em relação a isso. A gente não sabe muita coisa, mas o pouco que a gente sabe, a gente está tentando transmitir aqui na medida do possível e na medida em que Deus nos ajuda a ter o discernimento e a eloquência necessária para isso. Estamos fazendo uma coisa bem devagar, tá? Para tentar fazer de modo que todos acompanhem. E na primeira aula, na primeira live, nós falamos sobre, o título era Como Não Ser um Cadáver Espiritual. Nós falamos um pouquinho sobre a importância de você estar em estado de graça. Nós explicamos o que significa a graça, em que sentido ela pode ser chamada de a vida da alma, e fizemos ali uma espécie de aula exortação no intuito de que as pessoas busquem entrar no estado de graça, que na verdade é o começo da nossa vida interior. Não existe a vida interior fora do estado de graça é uma vida interior sem forma. A verdadeira vida interior, a verdadeira vida espiritual começa quando a gente entra no estado de graça e temos a nossa alma vivificada por essa força sobrenatural que, por nos ser dada por Deus e por se sobrepor à nossa essência, à nossa natureza, é chamada de graça. Então nós somos agraciados com uma força que vivifica a nossa alma e nos torna, de fato, filhos de Deus e merecedores da felicidade eterna e mais de uma série de outros benefícios dos quais nós falaremos hoje. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o arrependimento, o poder do arrependimento. E eu tentei explicar para vocês o que é, tá? E qual é a importância do arrependimento para que a gente reestabeleça o nosso vínculo com Deus, já que após o batismo, quando nós recebemos a graça, no geral nós cometemos uma série de pecados mortais que nos privam dessa graça recebida no batismo. E o meio ordinário de você reestabelecer esse estado de graça é através do arrependimento, do ato de contrição e, consequentemente, do sacramento da penitência. Então nós falamos sobre isso na aula passada. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns benefícios da graça. Para que ela é necessária? Quer dizer, que coisas nós não podemos fazer sem a graça e, portanto, quais são os benefícios que a graça traz para nós nas várias esferas da nossa vida. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Sejam todos bem-vindos novamente. Miranda, Caio, Johnny. Tem umas pessoas que têm uma sigla no nome, eu não sei o nome exatamente. Rafael, Pedro, Renato, Noronha, Kátia. Sejam todos muito bem-vindos. Vera, Marcelo. Então vamos lá, pessoal. Olha só. A graça, como nós vimos, ela é uma força sobrenatural que vai agir sobre a nossa alma, tá? Mais ou menos como a nossa alma age sobre o nosso corpo. Então, assim como a nossa alma torna o nosso corpo vivo, a graça torna a nossa alma viva. E a nossa alma, como nós já explicamos aqui muitas vezes, ela é uma alma espiritual.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa alma possui uma região que é totalmente independente do corpo, que é capaz de operar independente do corpo. Essa região da alma a gente chama de espírito, é onde estão enraizadas a nossa inteligência, o nosso intelecto e a nossa vontade. Tá? O nosso intelecto é aquela faculdade que nós possuímos, que nos torna capazes de compreender a verdade, de conhecer Deus, etc. Tá? E a nossa vontade é aquela capacidade que nós temos de apetecer o bem moral, de buscar e desejar bens que transcendem aqueles bens particulares mais ordinários, como o bem de uma comida, o bem do sexo, o bem de qualquer coisa da ordem mais material. Então, a nossa alma é uma alma espiritual porque dotada de inteligência e de vontade, que são duas faculdades que possibilitam ao homem se relacionar com a verdade, por um lado, e com o bem, por outro lado. O bem no sentido mais elevado. Tá? E essa força que vivifica a nossa alma, ela age justamente nessa dimensão da nossa alma, na dimensão propriamente espiritual da nossa alma. De modo que a graça que nós recebemos no batismo, ou que nós recebemos novamente a partir do momento em que nós temos um arrependimento legítimo, ela é infundida por Deus e recebida por nós na nossa inteligência e na nossa vontade ali. Ou pelo menos na região onde a nossa inteligência e a nossa vontade estão enraizadas na nossa alma. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque a gente teria que fazer um trabalho conceitual muito denso para a gente entender como é que isso funciona. Tá? Então o objetivo aqui é a gente compreender a coisa, mas não tão cirurgicamente quanto a gente poderia fazer numa aula mais demorada. Tá? Então vocês imaginem que a nossa alma ela tem uma região que é independente do corpo, onde estão enraizadas a nossa inteligência e a nossa vontade, que nos possibilitam conhecer a verdade e buscar o bem no sentido mais profundo do termo bem. Nessa região onde estão enraizadas a inteligência e a vontade é que vai ser infundida a graça. De tal modo que a graça começa a agir sobre nós na inteligência e na vontade. Depois ela vai reverberar nas outras potências da nossa alma, tá? Nos nossos apetites concupiscível, irascível, nas nossas paixões e etc. Mas a ação da graça começa nessas faculdades ditas espirituais, a inteligência e a vontade. Tá? Bem, pela inteligência nós buscamos a verdade. Nós conhecemos a verdade. Pela vontade nós buscamos o bem. Então os dois grandes efeitos da graça vão dizer respeito ao nosso conhecimento das coisas, à nossa contemplação das coisas e ao nosso apetite do bem. A graça, de algum modo, ela vai aperfeiçoar a sua inteligência, ou como os teólogos dizem, ela vai iluminar a sua inteligência para que ela compreenda verdades mais profundas e compreenda mais profundamente as verdades mais superficiais que ela já compreende. E ela vai mover ou convidar a sua vontade, de tal modo que a sua vontade vai se sentir mais atraída, mais impulsionada na direção de um bem de ordem, dos bens de ordem superior. Então eu vou repetir esse trecho para que fique bem claro. Tá? A graça ela vai agir na nossa dimensão espiritual, onde estão enraizadas a nossa inteligência e a nossa vontade. De modo que os principais efeitos da graça vão ocorrer na nossa inteligência e na nossa vontade. Na nossa inteligência, falando de um modo geral, o que a graça vai produzir é uma iluminação. Ela vai ampliar a luz da sua inteligência, possibilitando a sua inteligência conhecer verdades sobrenaturais, ou seja, verdades que estão para além da capacidade natural da sua inteligência conhecer, e vai possibilitar que a sua inteligência conheça mais profundamente aquelas verdades naturais que a sua inteligência já pode conhecer naturalmente. E por outro lado, na sua vontade, a graça vai produzir um movimento, uma atração, um convite, por assim dizer,
que vai fazer com que a sua vontade seja impelida na direção dos bens mais elevados, de modo mais espontâneo, de modo mais pronto, com maior prontidão. Então a gente resume tudo isso dizendo: a graça ilumina a inteligência e convida a vontade. Então ela catalisa o seu poder intelectual e o seu poder deliberativo, o seu apetite pelo bem. Dito isso, vamos pegar algumas, vamos desdobrar isso um pouquinho e tentar entender quais são esses benefícios no que diz respeito a alguns dos objetos próprios da inteligência e da vontade. Tá? Então vamos pensar assim, vamos começar pelo conhecimento da verdade. Se a gente fizer como São Tomás de Aquino fez e se perguntar assim: o homem pode conhecer a verdade sem a graça? Quer dizer, o homem que está em estado de pecado, o homem que está privado da graça, o homem que está corporalmente vivo, mas espiritualmente morto, que é o estado da maior parte dos homens hoje. Esse homem pode conhecer a verdade? E a resposta é muito simples. É claro que pode. Certo? Nada impede que um homem em estado de pecado conheça uma série de verdades. Ele pode estudar matemática, ele pode estudar história, ele pode ler um livro e entender tudo aquilo ali, pode estudar até filosofia, ele pode estudar até teologia e entender um monte de coisa. No entanto, essas verdades, isso é muito importante para quem tem vida de estudo. Tá? Isso aqui é fundamental para aquelas pessoas que querem, estão começando a estudar, começando a comprar livro e tentam se organizar e começam a sentir dificuldades na vida de estudo. Tá? Isso aqui é fundamental. Essa pessoa que está em estado de privação da graça, em estado de pecado mortal, ela pode, por natureza, conhecer a verdade. Por quê? Porque, como eu disse, a graça é um dom que você recebe de Deus e que se sobrepõe à sua natureza. A sua natureza também é um dom que você recebeu de Deus, mas é um dom que você recebeu no momento em que Deus te criou. Então Deus, ao te criou numa natureza específica, que é a natureza humana. Né? E faz parte da natureza humana ser dotado de inteligência e, portanto, ser capaz de compreender a verdade. A graça é um acréscimo à sua natureza. De tal modo que, se já faz parte da sua natureza a capacidade e o poder de conhecer a verdade, privado da graça, você continua tendo a sua natureza. E, portanto, você continua capaz de conhecer a verdade. No entanto, olha só, o ser humano, ele é um animal espiritual. Quer dizer, ele é um ser espiritual, dotado de inteligência, mas essa inteligência está anexada a um corpo. E se ela está anexada a um corpo, ela é proporcionada a esse corpo. O que isso quer dizer? Que a inteligência humana, ela é naturalmente disposta, ela foi naturalmente programada por Deus para conhecer as verdades próprias do mundo corpóreo. Porque o acesso fundamental que nós temos ao mundo é por meio do nosso corpo. E por meio do nosso corpo nós acessamos o mundo das coisas corpóreas. E a partir dessas informações do mundo corpóreo que nos chegam a partir dos nossos órgãos corpóreos, a nossa inteligência consegue extrair uma série de verdades. Então você entende o que é uma vaca, você entende o que é o céu, você entende o que é uma pessoa, o que é um ser humano, você entende as formas geométricas, você olha para a lua e vê que ela é redonda, você olha para um lugar e vê que é triangular, você pode abstrair daquilo ali, dessas formas visíveis, você abstrai uma série de formas inteligíveis, intelectuais, que vão ser o objeto da sua inteligência, são as verdades que você vai compreender. Como você é um espírito encarnado, um espírito animal que está num corpo, a sua inteligência ela foi naturalmente programada para compreender apenas as verdades que podem ser extraídas do mundo corpóreo, a partir do mundo corpóreo.
Quer dizer que todas aquelas verdades que transcendem o mundo corpóreo e que não se referem diretamente às coisas terrenas, às coisas do mundo corpóreo, elas não podem ser acessadas pela sua inteligência, porque a sua inteligência não consegue captar as verdades diretamente lá no Logos divino, lá na mente de Deus, ou lá no mundo das ideias, como diria Platão. Ela capta as verdades porque, olhando para o mundo físico, ela abstrai aquelas verdades que estão como que embutidas e impregnadas no mundo físico, fazendo com que o mundo físico seja do jeito que ele é. De modo que, embora seja possível para um homem privado da graça conhecer a verdade, ele estará limitado ao conhecimento das verdades naturais, ou seja, daquelas verdades que dizem respeito ao mundo físico. E as verdades sobrenaturais que ele porventura também possa conhecer, ele só pode conhecer por uma analogia muito imperfeita. Por exemplo, o homem em estado de pecado, ele pode conhecer que Deus existe. Mas esse conhecimento da existência de Deus que ele tem é um conhecimento que deriva da percepção dele do mundo físico, do mundo das criaturas. Ele olha para o sol, olha para a lua, olha para a grama, olha para os animais, vai percebendo uma harmonia regendo tudo isso, e dessa percepção ele fala, opa, tem uma inteligência que criou tudo isso aqui. Existe Deus. Mesmo em pecado mortal, ele captou a presença de Deus. Só que ele captou essa presença de Deus a partir da percepção que ele está tendo das criaturas. Então, a inteligência dele está acessando Deus de uma maneira muito fraca, muito superficial. Porque, naturalmente, ela está limitada a perceber a verdade somente a partir desse filtro, dessa interface que é o mundo físico. Então, respondendo, sem a graça eu posso conhecer a verdade? Se eu estudar, se eu tiver uma vida de estudo, se eu for estudar filosofia, se eu for estudar psicologia, eu vou poder conhecer, avançar no conhecimento, mesmo estando em estado de pecado mortal, não tendo religião, qualquer coisa assim? Vai poder. Mas o seu conhecimento vai ficar limitado a aquelas verdades que você pode adquirir a partir das coisas físicas. Acontece que existe um monte de verdades que transcendem o mundo físico. O próprio Deus. Porque quem quer que tenha conhecido a existência de Deus a partir do mundo físico, portanto a partir do uso natural da inteligência, fica com vontade de querer saber um pouco mais desse Deus. E não pode. Não tem jeito. O máximo que você pode saber é que esse Deus existe. E que ele é bom. Mas você não pode saber mais nada sobre ele. Você não consegue avançar para o interior desse Deus, utilizando apenas a sua inteligência no estado natural dela, quer dizer, privada da graça, privada da luz divina. O homem que está em estado de graça, e aí a gente vai entender o benefício da graça para a vida de estudos, ele tem uma dupla vantagem nesse processo. Primeiro que a graça, iluminando a inteligência desse homem, ela possibilita que ele tenha acesso a verdades que transcendem a natureza humana e que, portanto, transcendem aquelas verdades que a inteligência pode captar naturalmente a partir da sua observação das criaturas, do mundo físico. Então, por exemplo, pela graça você pode conhecer todo o conteúdo da revelação. Seja porque ele vai chegar até você pelo ouvido, alguém vai te contar e você vai falar, nossa, tudo isso é verdadeiro, que bom. A sua inteligência vai conseguir dar assentimento a essas verdades porque ela está sendo movida e iluminada pela graça. O homem que não tem graça não consegue isso. Todos vocês que têm fé aí e devem ter percebido em algum momento da sua vida espiritual que algumas verdades que no início, algumas verdades reveladas que no início eram muito difíceis de serem aceitas, começam a se tornar óbvias para você, ainda que você não saiba explicá-las para os outros. É muito comum que num determinado momento da nossa vida espiritual a gente fala assim, caramba, para mim agora é evidente que Jesus Cristo é Deus. No começo isso não era muito claro, principalmente as pessoas que se converteram tardiamente. E uma série de verdades reveladas, verdades que não tem como você provar,
porque elas transcendem a capacidade natural da inteligência humana, começam a se tornar óbvias para você. Você fala, cara, é muito irracional imaginar que isso aqui não seja verdadeiro. Se eu pudesse convencer as pessoas disso aqui, só que eu não posso. Da onde que vem essa certeza que você tem a respeito dessas verdades que a sua inteligência não adquiriu por meios naturais, pela experiência, pelo raciocínio, etc. Ela vem porque existe uma luz sobrenatural, já que você está em estado de graça, que está iluminando a sua inteligência e infundindo nela uma capacidade de perceber a veracidade do conteúdo revelado. Olha só. Você olha para o conteúdo revelado e percebe a veracidade daquilo. Eu percebo isso claramente na minha vida. Eu fui ateu durante muitos anos e eu sempre estudei filosofia, então eu tinha que estudar o conteúdo da religião. E eu li aquelas coisas de que Cristo é Deus, a Santíssima Trindade. Eu falei, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui é uma loucura que os seres humanos inventaram, porque não dá para provar e você não pode deduzir isso aqui, induzir isso aqui de nenhum dado da experiência. Então isso aqui só pode ter sido inventado e imposto pela igreja. Era assim que eu pensava. Aos poucos, quando você vai se abrindo para a graça, você vai se arrependendo, você entra em estado de graça, daqui a pouco essas verdades começam a se tornar óbvias, você fala, caramba, isso aqui é verdadeiro. Eu não sei exatamente porquê, eu não consigo provar, eu sei que me contaram, mas agora eu olho para isso aqui me soa profundamente verdadeiro. A minha inteligência agora ela olha para isso e adere. E ela não adere por uma força natural dela, porque naturalmente ela não tem poder para aderir a essas verdades sobrenaturais. Naturalmente ela pode acreditar nas coisas do mundo físico. E se ela adere a isso, e com essa firmeza, que faz com que eu comece a ficar com medo de ir para o inferno, que faz com que eu passe a não perder mais uma missa, é porque ela está sendo iluminada por uma força sobrenatural, que infunde nela uma luz superior, que faz com que, mesmo não podendo provar e mesmo não podendo constatar na experiência a origem daquelas verdades, ela fareja, ela ouve, ela sente, ela pressente que aquilo ali é verdadeiro, com uma certeza inquebrável. Então essa é a primeira vantagem que a graça dá para a gente do ponto de vista do conhecimento da verdade. A sua inteligência, ela rompe os limites da sua capacidade natural e se torna apta a compreender verdades sobrenaturais. E essa compreensão ela vai aumentando, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Com os dons do Espírito Santo, o dom do entendimento e o dom da sabedoria, você vai ampliando a sua capacidade de entender essas verdades. Isso pode chegar ao ponto de você ver, contemplar interiormente o que é a Santíssima Trindade, o que é a encarnação, e chegar no ponto dos grandes santos, que quando falavam dessas verdades reveladas, se derretiam em lágrimas, porque estavam vendo isso interiormente. Isso é uma fé extremamente madura e uma caridade extremamente desenvolvida, que faz com que a sua inteligência não apenas dê o assentimento às verdades reveladas, mas que ela comece a contemplar interiormente o sobrenatural. Então, assim, pessoas que têm a dificuldade para crer, que estão com a fé fraca, pessoas a quem falta pureza no comportamento, porque um dos efeitos da fé é a pureza, é você pensar cada vez mais em coisas celestiais e cada vez menos em coisas terrestres. São pessoas que, isso é um sinal de que você está fora da graça. Você pode estar, muita gente até acha que está em estado de graça, mas não está. Porque tem uma série de coisas que você tem que observar para ver se você está em estado de graça mesmo. Então, uma dificuldade na adesão das verdades reveladas é uma falta. Algo em você está repelindo a graça. Pode ser o hábito de fazer fofoca, pode ser a maneira como você se veste, pode ser um monte de coisa. Então é bom observar isso. E tem uma segunda vantagem ainda, que é mais diretamente ligada à questão da vida de estudos. Por quê? Porque essa luz sobrenatural que é infundida na sua inteligência, pela graça, ela não só permite que a sua inteligência comece a compreender verdades sobrenaturais, como ela aumenta a luz da sua própria inteligência natural.
Então aquela luz natural que você tem, que é a sua inteligência, que foi feita para você compreender as verdades temporais, para você estudar música, filosofia, medicina, mecânica, ou seja lá o que for, essa inteligência que você usa para compreender as coisas do mundo, ela também vai melhorar. Porque ela vai contar agora com a luz dela e com essa luz divina que está se sobrepondo a ela. Quer dizer, uma forma superior está se sobrepondo a ela. E é claro que mesmo quando a sua inteligência for exercida na direção da compreensão das coisas terrestres, ela aproveitará algo dessa luz que está sendo colocada por ela. O que eu estou querendo dizer? Que as pessoas que têm fé ficam mais inteligentes, elas estudam melhor, elas entendem mais facilmente qualquer coisa. Medicina, matemática, física, filosofia, história, geografia, a vida prática. Porque você tinha uma lanterna que Deus te deu e agora de repente ele acendeu um holofote atrás. Pô. Então é claro que o brilho da sua lanterna vai ser ajudado por essa luz sobrenatural. Então assim, um outro sintoma a ser observado. Pessoas que têm muita dificuldade na vida de estudo precisam observar com mais cuidado se está em estado de graça. O que isso significa? Fazer um exame de consciência mais refinado, diário, fazer uma confissão correta, examinar os seus pecados corretamente para ver, será que isso aqui que eu estou fazendo não está rompendo a minha relação com Deus? Não está me privando da caridade, da graça? Porque um dos efeitos mais espontâneos da graça na vida das pessoas que têm vida de estudo é que elas começam a entender coisas que antes elas não entendiam. Leiam a biografia do Santo Agostinho. Ele começou a perceber não só a presença de uma luz sobrenatural dentro dele, que permitia ele compreender as verdades que até então ele rejeitava e negligenciava para a tristeza de sua mãe, como ele começou a entender melhor as coisas de filosofia. Ele falou, nossa, agora o que os filósofos escrevem para mim estão muito mais claro, está muito mais fácil de entender. Porque aquela luz sobrenatural que agora foi infundida sobre mim me ajuda também na utilização da minha luz natural, que é a minha inteligência. Então, respondendo, utilizando o título da live, o que você não pode fazer sem a graça, do ponto de vista do conhecimento da verdade? Você não pode conhecer as verdades sobrenaturais, com certeza, com adesão intelectual firme, e você você vai conhecer as verdades naturais de um modo muito imperfeito. Porque a profundidade no conhecimento das verdades naturais também vem da graça. Então são dois benefícios que você adquire. A capacidade de conhecer verdades sobrenaturais e a capacidade de conhecer profundamente, ou sobrenaturalmente, por assim dizer, verdades naturais. Tá claro isso? Agora, do ponto de vista da vontade, São Tomás vai se perguntar assim: pode o homem fazer o bem se estiver privado da graça? O homem que está em estado de pecado mortal, ele é capaz de fazer o bem, ou para fazer o bem, ele precisa da graça? E a resposta que ele vai dar é a seguinte, olha só. Para fazer, para buscar, para querer e fazer o bem sobrenatural, certo? O que é o bem sobrenatural? São aquelas coisas que você faz, que você quer e faz em vista da sua união com Deus, em vista da perfeição final, em vista da sua salvação, do céu, da vida eterna. Por exemplo, rezar, fazer penitência, ir à missa todo domingo, meditar, fazer uma leitura espiritual, ajudar o próximo com espírito de caridade, com amor. Essas coisas que são desejadas e feitas em vista da vida eterna, o homem não pode fazer sem a graça. Ele não pode fazer. Ele não consegue fazer. Por quê? Porque a nossa vontade, ela é movida na direção do bem que é conhecido pela inteligência. Se a sua inteligência, você está privado da graça, como nós vimos, a sua inteligência está privada do conhecimento dos bens sobrenaturais. Se ela está privada do conhecimento dos bens sobrenaturais, a sua vontade
não pode desejar esses bens, não pode se mover na direção desses bens. Quer dizer, a vontade só quer aquilo que a inteligência conhece. Para a gente querer uma coisa, a gente tem que conhecer essa coisa. E se você está privado da graça, você não tem o conhecimento real. Você não tem o conhecimento como verdade das coisas sobrenaturais. E, portanto, você não pode querer essas coisas. E também, consequentemente, não pode fazê-las. Então, o sujeito que está privado da graça, que está em estado de pecado, ele não consegue nem querer rezar, nem consegue rezar. Tá? A oração dele é aquela assim, daquela coisa que se fala, né? Ajoelhou, tem que rezar. O cara vai num casamento do amigo e chega uma hora que o padre mandou todo mundo ajoelhar. Tá? Se ele der o azar ou a sorte de ir num casamento onde o padre manda todo mundo ajoelhar. Aí ele vai ter que ajoelhar. E aí ajoelhou, tem que rezar. O cara faz lá uns pedidos na cabeça dele. Mas assim, aquilo ali ainda não é oração, no sentido meritório da coisa. Porque sem a graça você não pode fazer isso. O desejo não é gerado dentro de você. E se o desejo, o apetite por isso não é gerado, a execução do ato também não pode ser feita. Então, sem a graça é impossível desejar, aspirar, querer e executar os bens sobrenaturais, as coisas que são feitas em vistas do bem sobrenatural. Mas aí São Tomás se pergunta, mas e os bens naturais? Eles podem ser feitos por um homem que está privado da graça? O que é um bem natural? Um bem natural é o seguinte, você vai montar uma família, fazer uma família, você vai construir uma casa, você vai plantar uma horta. O mesmo vale para os que ainda não foram batizados. Sim, o sujeito que não foi batizado, tá, ele está fora do estado de graça. Certo? O batismo nos dá graça. Ou o batismo ou o arrependimento. Tá? Então ele está fora do estado de graça. Então vale para ele sim. Se o sujeito começa a aparecer no coração dele o desejo de ser batizado, é porque já existe alguma graça ali, convidando, uma graça chamada de graça atual, convidando ele, movendo ele na direção da conversão, para que ele adquira a graça habitual, que é a graça santificante, que ele vai receber no ato do batismo. Essas distinções da graça a gente vai ver bem mais para frente, porque elas são mais delicadas. Graça atual, graça habitual, graça santificante, graça operante, graça eficaz, etc. Tá? Tem algumas distinções aí. A princípio eu estou falando da graça de modo bem genérico. Tá? O sujeito que está privado da graça, ele ainda tem a sua natureza humana. Então ele consegue, como a gente falou, ele consegue compreender alguns bens naturais. Ele consegue compreender que é importante, que a sobrevivência dele é um bem. Ele consegue compreender que a saúde do filho dele é um bem. Ele consegue compreender, portanto, que é um bem construir uma casa, que é um bem botar o filho numa escola, educar o filho, levar o filho no dentista, no médico, que é o bem plantar uma horta para ter comida, criar uns animais, que é um bem fazer uma empresa. Todas essas coisas ele consegue compreender. É um bem fazer uma escola, porque essas verdades são verdades de ordem natural. E mesmo privado da graça, a inteligência, como nós vimos, pode compreender essas verdades naturais. E, portanto, a vontade dele pode aspirar e até executar os meios necessários para poder alcançar esses bens naturais. No entanto, diz São Tomás de Aquino, no entanto, ele não consegue perseverar nesses bens. Ele não consegue fazer, executar, buscar e desejar esses bens sem nenhuma falha, com perfeição, com constância, com perseverança. O que quer dizer que o sujeito que está privado da graça, como a vontade dele está enfraquecida pelo pecado original, já falamos disso aqui inúmeras vezes, podemos falar em outra ocasião, posso falar até agora, né? O pecado original produziu alguns efeitos negativos no ser humano. Tá? Um desses efeitos é que os nossos apetites,
animais, os nossos desejos por coisas gostosas e etc., se rebelaram contra a nossa inteligência. Então, é do pecado original que vem essa coisa de você querer fazer aquilo que é ilícito, porque é gostoso. Quer dizer, não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero, como diz o apóstolo. Então essa disjunção entre os seus desejos e a sua inteligência é fruto do pecado original. Reconheço em mim duas leis, uma da carne e uma do espírito. A minha carne me leva para um lado e a minha razão me leva para outro. E eu não sei se eu devo seguir, fazer o que é gostoso ou fazer o que é certo. Quando eu faço o que é gostoso, a minha consciência pesa. Quando eu faço o que é certo, meu corpo fica chateado comigo. Isso é fruto do pecado original. E um segundo efeito do pecado original é que essa rebeldia dos nossos desejos e das nossas paixões em relação à inteligência arrasta a nossa vontade na direção dos bens particulares, dos bens terrenos. Então a vontade humana, ela tende mais facilmente na direção dos bens terrenos. É mais fácil e mais espontâneo para a nossa vontade querer as coisas da terra do que querer as coisas sobrenaturais. Ela só passa a querer as coisas sobrenaturais justamente quando ela é fortificada pela graça. E mesmo bens naturais de ordens mais elevadas, como a honra ou o bem moral, o que é justo, coisas da ordem natural, a nossa vontade tem dificuldade de querer. Ela tem mais facilidade de querer o que é gostoso, porque ela está sendo movida e arrastada pelos seus apetites de ordem mais animal. Não vou ficar detalhando essas coisas, isso tudo está detalhado lá na formação escolar. A gente explicou tudo isso no módulo 3 da formação. Então, a nossa vontade, ela pode ser movida espontaneamente na direção dos bens terrenos. E você pode até, o homem privado da graça, ele pode construir uma casa, plantar uma vinha, uma horta, montar uma escola ou fundar uma família. Só que ele não vai conseguir fazer isso com perfeição, com constância, com perseverança e sem nenhuma falha. E outra coisa, ele não vai conseguir fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que a nossa vida, é por isso que a vida do homem privado da graça, ela começa a dar errado. Ela começa a dar errado por quê? Porque ele forma uma família. Reparem nas famílias que vocês conhecem de pessoas que não vivem a vida espiritual corretamente. A família pode até... O que acontece com essas famílias? Ou acontece divórcio, em algum momento eles se separam, ou eles estão casados e o marido trai a esposa, ou a esposa trai o marido. Ou eles são fiéis uns aos outros, mas passam a vida inteira sentado vendo televisão e negligenciam a educação do filho. É sempre assim. Quer dizer que a coisa, ela é feita, mas ela é feita com imperfeição. Ela é feita com imperfeição. Ela não é feita com a perfeição e com a dignidade que a coisa exige, em razão da sua natureza. É a mesma coisa. Um sujeito em estado de pecado vai montar uma empresa. É possível isso? É possível. Porque uma empresa é um bem natural. E para cumprir um bem natural, a nossa vontade está disposta. Você conhece o bem natural, a vontade quer e executa. Só que como a nossa vontade ela é atraída o tempo inteiro na direção das coisas gostosas, das coisas prazerosas, da preguiça, do que é mais fácil, dificilmente esse sujeito vai conseguir manter essa empresa sem cometer nenhum ato ilícito. A coisa que a gente mais ouve das pessoas desse mundo empresarial, fala assim, cara, se você não molhar a mão do sujeito ali, você não vai conseguir fazer o negócio dar certo. Ou você entra no jogo, ou é melhor você não abrir uma empresa. Quer dizer, para esses grandes empresários de sucesso que existem aí, é assim, ou o sujeito está em estado de graça e Deus está ajudando ele, que quando você está em estado de graça, você está buscando e executando os bens terrenos em vista dos bens celestes e, portanto, você está atraindo sobre você mais graça e Deus começa a dispor as coisas de modo a te favorecer. Quer dizer, Deus está te tratando como um filho. Você está em estado de graça, Deus te trata como um filho
e a providência divina Deus começa a providenciar, portanto, ele começa a prover os meios necessários para que você empreenda o que você está empreendendo. Então a providência te ajuda na fidelidade, na educação do filho, te ajuda a suportar a sua esposa, a suportar seu marido, a suportar seus filhos e a se dedicar a eles, a se sacrificar. Ajuda você na sua empresa, de tal modo que Deus vai querer aquela empresa junto com você e você vai conseguir mantê-la, mesmo não se utilizando de meios ilícitos. Agora, se você não tem isso, você só consegue manter um grande patrimônio, uma grande empresa, como esses grandes magnatas fazem. Como é que o Jorge Soros faz para manter esse patrimônio dele? Pô, ele faz na base da maldade, pô. Na base da mentira, na base do roubo. É a única maneira possível. E isso já é fazer mal feito. Então todo sucesso possível para o homem fora da graça é um sucesso cuja manutenção e constância depende de atos ilícitos. O que significa que ele não pode fazer aquilo com perfeição, sem falhas, privado da graça. Então olha que coisa. E quem sabe, hoje no Brasil, eu tenho tido contato com muitas pessoas que estão fazendo escolas pelo Brasil, e você vê o testemunho dessas pessoas. Elas começam sem nada. As escolas católicas que estão surgindo pelo Brasil. Os caras começam, no geral, sem nada. Ninguém tem dinheiro, mas eles têm a ideia e a vontade e a oração. Todo mundo em estado de graça, todo mundo rezando. Daqui a pouco aparece um benfeitor que ajuda aqui. Daqui a pouco aparece uma casa ali. E Deus vai dispondo, daqui a pouco a escola está funcionando. E está todo mundo querendo estudar na escola. Sem que eles tenham precisado cometer nenhum ato ilícito para fazer isso. Molhar o dinheiro de tal pessoa, de tal sujeito, para poder fazer o negócio funcionar. Estão percebendo? Então, assim, respondendo novamente e se utilizando o título da live. O que eu não posso fazer sem a graça? Você não pode realizar aquelas ações cuja finalidade é o bem sobrenatural. Então você não vai conseguir rezar, você não vai conseguir fazer jejum, você não vai conseguir fazer penitência, tá? Sua oração vai ser para desencargo de consciência, suas penitências vão ser para o outro ver. E, embora você possa realizar bens, coisas, bens naturais, aspirar e desejar e realizar bens naturais, como fazer uma casa, fundar uma família, uma escola, uma empresa, você não vai conseguir perseverar nisso com perfeição sem ter que se vender, sem ter que vender sua alma ao diabo, sem ter que fazer coisas ilícitas. Não dá. Não tem jeito. Pode reparar. Você vai ter que contar umas mentiras, pelo menos, para sustentar o negócio. Você vai ter que ser injusto na hora de pagar pelo menos alguns funcionários. E quem tenta... Eu ouvi essa semana de um cara falando para mim assim, o problema de vocês é que vocês estão... que a gente está querendo fazer um negócio aqui, e eu falo assim, o problema de vocês é que vocês estão querendo fazer tudo certinho. Tá? Se vocês fossem nas pessoas certas, e desse lá o que eles estão pedindo, já estaria tudo pronto. Mas vocês querem fazer tudo certinho. Então o próprio mundo dos negócios, ele te desanima em relação a isso. Só que você está contando com uma força, você está em estado de graça, você está contando com uma força muito superior à força do dinheiro, que é a graça divina e a providência divina, que vai começar a dispor as coisas adequadamente para que você possa empreender esses bens terrenos com perfeição, porque em vista dos bens superiores. Façam a experiência. Tá? Já tive 3 empresas com sócios pagãos, todas deram errado. Agora com o irmão católico estamos indo bem há 2 anos. Então, faça a experiência. Assim, porque não basta ser católico, mas tem que ter vida espiritual. Certo? Tem que estar em estado de graça, e tem que rezar para ir atraindo mais graça ainda para a providência divina e ajudando. Faz isso. E outra coisa, se você fizer isso e a empresa quebrar, você pode ter certeza, eu já expliquei isso aqui em outras lives, você pode ter certeza que é porque Deus quis para o bem de vocês dois. Isso não quer dizer que a empresa não possa quebrar em algum momento e que não possa dar errado em algum momento.
Tá? Mas como você está em estado de graça e Deus está te conduzindo pela mão, como um pai conduz um filho, ele está fazendo aquilo ali para o seu bem. Tudo o que acontece de mal na vida de quem está em estado de graça acontece para o bem dessa pessoa. O jeito que não está em estado de graça, não. As coisas que acontecem com ele são aleatórias. Pô. É como a história do filho pródigo. O cara estava na casa do pai dele, ele tinha tudo que precisava. O dia que ele pegou a herança dele e foi para o mundo, enquanto durou o dinheiro, estava tudo bem. Depois que acabou, ele está comendo comida de porco. Então você entrou na roda do mundo. Pô. E na roda do mundo é assim. Se você não jogar o jogo do mundo, você não consegue se manter lá no alto. Agora, na casa do pai, não. O pai está te ajudando. E mesmo quando as coisas dão errada, como você está aspirando ao bem sobrenatural, você vai ter muito mais força para suportar as tribulações materiais, porque o seu coração está apontando para o alto. Pô. E aí você vai falar, Senhor, essa é a sua vontade? Então me dê força para poder, me dê a resignação adequada para poder viver esse momento. É para a gente não achar que o céu é na terra, tá? Não é que você vai estar em estado de graça e tudo que você fizer vai ter sucesso, todo empreendimento material que você fizer vai ser bem sucedido. Não, não é assim. Certo? Mas estar em estado de graça pressupõe que a finalidade da sua vida não está apontando mais para a terra, está apontando para o céu. Então o que na terra não der certo, não vai dar certo em vista de que dê certo aquilo que você está buscando em última instância, que são as coisas do céu. E é por isso que o sujeito que está em estado de graça ele se torna dócil. Ele se pacifica interiormente e se abandona nas mãos de Deus. Isso é uma maravilha. Ao trabalhar para essas pessoas, o funcionário colabora com o mal? Depende. Isso aí depende. Se tiver oportunidade de trabalhar em outro lugar, tá? Você vai para outro lugar. Mas se não tiver jeito e se a sua contribuição não for ativa, for apenas uma contribuição acidental, tá? Não tem nenhum problema. Isso aí é uma questão de discernimento. Um sacerdote pode te ajudar isso de forma mais precisa. Varela, se há idolatria de César, você terá de dar a César. Exatamente. Exatamente. Existe outra forma de entrar em estado de graça sem a confissão, pois estamos com falta de padres. Restaria somente as indulgências? Não, você leia um livrinho chamado A Contrição Perfeita. Procura aí, tem aí em PDF, tem várias editoras que estão vendendo. Baratinho. A Contrição Perfeita. Se você tem um arrependimento perfeito, o que é um arrependimento perfeito? Você está se arrependendo não com medo de ir para o inferno. Você está se arrependendo porque você ofendeu a Deus. Tá? Então a tristeza que vai fazer você triturar o seu coração naquele momento do arrependimento, da contrição, vai ser por ter ofendido a Deus, que é um bem supremo, e por ser o bem supremo ele merece ser maximamente amado. Se você tem esse arrependimento, você já está em estado de graça. Porque você só pode ter esse arrependimento se a graça veio até você. É claro que você tem que ter junto a isso o compromisso de se confessar tão logo seja possível. Então você pensa numa guerra onde não tem padre, o sujeito tem que contar com a contrição perfeita. E é muito importante que a gente aprenda a ter a contrição perfeita. Porque a gente não permanece em estado de pecado. Quando você eventualmente cometeu um pecado, você medita, faz o exame de consciência e pede essa contrição e tem essa contrição e você retorna. Tá? Deus não é injusto. Tá? A gente tem que sempre partir desse princípio. Deus não é injusto. Tá? Ele não ia limitar a emenda, a reconciliação de um ser humano com ele ao confessionário, porque o confessionário é um elemento material. Pode acontecer circunstâncias onde não tenha confessionário. Assim, Deus é espírito e em espírito ele é adorado. E justamente por isso, se você for para o confessionário sem ter tido essa contrição, algum grau de contrição, você não vai ser perdoado também. Tá? Não precisa ser, no caso do confessionário, não precisa ser exatamente a contrição perfeita. Professor, depois dessa explicação, é impossível não querer a graça pelos benefícios. Porém, como não achar que é mágica e algo instantâneo? E quando e a partir de que momento experimentamos os frutos? Olha só, no sentido que você está usando a palavra mágica aí, com aspas, é mágica mesmo. Certo? É mágica. É um poder sobrenatural que Deus coloca sobre você.
Tá? Esse poder, ele não é imediatamente sensível. Tá? Para você conseguir discernir por meio de um tato espiritual que você está em estado de graça, isso aí exige muitos anos de oração, de recolhimento, para você conseguir falar, caramba, estou em estado de graça, perdi a graça. Tá? Porque a graça é algo, inclusive é desejável que você comece a discernir a presença da graça dentro de você. A gente vai falar disso quando falar da vida de oração. É desejável, a gente tem que aprender a reconhecer a graça dentro de nós, experimentalmente. Mas no começo você não percebe isso. No começo você só começa a perceber que a sua vida vai melhorando. Você percebe o efeito retroativo da graça. Você começou a viver em estado de graça e começa a fazer, caramba, o mundo continua essa merda que ele é, mas olha só, eu estou pacificado interiormente. E as coisas da minha... Parece que Deus está me ajudando. Ó. Ele dá um empurrãozinho aqui, ele costura um caminho aqui, e as coisas estão funcionando. Tá? Isso é mágico no sentido de que assim, você não consegue entender muito bem qual é a causa. Você sabe que é Deus, mas não tem uma mecânica visível que explique isso. Muitas das vezes que nós usamos a palavra mágica é simplesmente para designar um processo causal que não é de ordem mecânica, que não pode ser explicado pela ciência. Mas a própria vida é assim. Certo? Você olha por um defunto e fala assim, pô, tinha um negócio que estava ali e sumiu. Como que sumiu se o corpo dele está aqui inteirinho? Certo? Não adianta falar assim, é porque o cérebro parou. Não, o cérebro parou porque o negócio que estava ali saiu. A morte não pode ser explicada por meios mecânicos. É uma mágica também. A vida e a morte já são mágicas. E a graça é só um outro tipo de mágica com o qual a gente não está muito acostumado. Tá? Os frutos, eles são experimentados imediatamente. Imediatamente. Só que se você perseverar, eles vão se tornando mais visíveis. Tá? O fruto, ele tem um tempo de elaboração. Tá? Então ele começa a surgir. Tá? Primeiro surgem ali as folhas, as flores. Daqui a pouco vai vir um fruto. Tá? E num determinado momento você vai poder degustar esse fruto. Mais para frente você vai poder plantar a semente dele ainda. Certo? E isso aí vai germinar em outras almas. Tá? Então, assim, no início, os frutos eles são reconhecidos retroativamente. Você vai olhando para trás e vendo como você está se tornando uma pessoa melhor. Se você estiver fazendo tudo certinho, preste atenção nisso. A gente vê muito acontecer pessoas que vão na missa diária, que se confessam, tá? Mas que chega na internet para fazer fofoca, que fica no grupo de WhatsApp tramando coisinhas contra as outras pessoas, tá? Que fica na internet postando videozinho com roupas indecentes, com musiquinhas indecentes. Essas coisas aí estão fazendo você perder a graça, tá bom? Estão fazendo você perder a graça sem se dar conta. Tá? Então, assim, você tem que... quem me ama, cumpre meus mandamentos. Você tem que começar a entender o que você tem que fazer. Tá? Não é uma questão de você se privar. Não tem nada a ver com se privar dos prazeres do mundo. Não. Tá? Tem a ver com o seguinte, você parar de ficar acariciando o seu próprio ego, parar de ficar querendo aparecer, parar de ficar querendo causar, começar a ter mais atenção, no que você está produzindo na alma do seu irmão. Pô. A pessoa que vai à missa, confessa, mas daqui a pouco vai sair para, sei lá para onde, e bota, no caso de mulher, por exemplo, bota uma roupa toda colada, toda indecente. Pô, você não está percebendo que você está fazendo o seu irmão pecar? O seu irmão cair com isso? Porque quando você passa diante de um homem assim, você está gerando na alma dele um mau pensamento. Pô. Ah, mas eu tenho o meu direito de usar a roupa que eu quero. Não tem nada. Não tem nada. Se você quer se manter em estado de graça, você tem o dever, tá, de ser caridoso, de amar o próximo como a si mesmo. Então, para de amar a si próprio e começa a amar o outro. Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes tem detalhes muito pequenininhos que fazem a gente perder a graça, mesmo do ponto de vista exterior, a gente tendo uma vida de filiação divina, né, cumprindo ali os preceitos mais externos. Então tem que tomar cuidado com isso, porque esses frutos só virão se você estiver fazendo tudo certinho. Isso se chama piedade. Você tem que ter piedade. E não é piedade aparente, tá? Não é colocar um crucifixo aqui no peito, ou, sei lá, botar o véu. Tudo isso é muito bom na medida em que ajuda a sua alma a achar esse eixo, que vai te possibilitar se manter em estado de graça.
Professor, com essa sua explicação, estou conseguindo entender muitas coisas que estão acontecendo comigo. Que bom, Thalita. Deus abençoe. Sérgio, se eu não me engano, Santo Agostinho está te ajudando. Me ajudando? Pô, tomara que você não esteja se enganando. Professor, é possível estar em estado de graça e ter confusão vocacional? Não, porque se você está em estado de graça, olha só, confusão vocacional que você está falando aí, provavelmente é não saber que emprego eu devo ter. Tá? Isso aí é possível. Tá? Isso é possível. Tá? Agora, assim, vocação, a primeira vocação, já falei isso aqui várias vezes, a primeira vocação do ser humano é ir para o céu, é ser santo. Essa é a vocação universal. Se você não busca essa, as outras não vão aparecer direito. Elas vão aparecer se você tiver uma habilidade, tá? Uma habilidade muito destacada que facilite você encontrar uma profissão. Por exemplo, no meu caso, eu sempre tive a habilidade de falar, de ensinar. Tá? E sempre gostei de filosofia, foi muito fácil. Eu falei, pô, vou ser professor de filosofia, que eu vou fazer o negócio, eu sei fazer, vai ser legal. Tudo bem, foi fácil. Agora tem gente que isso aí é meio nublado, o cara não tem nada muito destacado para saber para onde ele vai. Então assim, busca a sua vocação espiritual primeiro, porque você vai começar a conhecer as perfeições divinas. Você está entendendo? Porque assim, o primeiro médico é Deus, o primeiro engenheiro é Deus, o primeiro advogado é Deus, o primeiro professor é Deus. Então, na medida que você começar a se aproximar de Deus e meditar e rezar, não só a providência vai te ajudar, porque a graça vai te iluminar, como eu expliquei, a sua própria inteligência vai conseguir discernir melhor a sua vocação, como também você vai parar um pouco de frescura, de ficar querendo saber o que eu devo fazer. A vida fica mais urgente. Fala assim, cara, eu não sei qual é a minha vocação. Tá? O que eu sei é o seguinte, que eu tenho que casar, eu tenho que fazer uma família, eu tenho que ter dinheiro para cuidar da família. Tá? Então eu não sei o que eu vou fazer, eu vou aprender alguma coisa. Vou aprender a arrumar carro, vou aprender a ser professor, vou aprender alguma coisa. E nesse processo você vai vendo, as suas afinidades elas vão aparecendo. Tá? E não tenha medo de uma hora você ter que trocar a sua profissão. Tá? Mas não se prendam muito a esse negócio de vocação. Esse negócio de vocação no Brasil virou uma idolatria. Todo mundo querendo saber sua vocação e fica morrendo na indecisão. Tá? Então pense assim, cara, se eu tivesse nascido numa tribo indígena, esse problema de qual é a minha vocação não apareceria, tá? Porque você nasceria na família do sacerdote, do pajé, ou na família do guerreiro e estava tudo resolvido. Tá? Porque quando você começa a se preocupar com aquele negócio que é o mais importante, essas outras coisas elas são relativizadas e você lida com elas de uma maneira mais suave, mais desapegada. E aí elas acabam se resolvendo, porque você olha para elas com mais clareza. Tá? Então assim, reze e peça o dom da ciência. Tá? O dom da ciência, o discernimento das coisas terrestres à luz das celestes. Quer dizer, para você olhar para as coisas terrestres com o desapego que elas merecem, tá? A fim de que, à luz das coisas celestes, você compreenda, inclusive, que caminho na Terra você deve tomar. Mas não dê muita importância exagerada para isso, não, senão você vai ficar perdidão. Existe uma certa leitura retroativa da própria vida na qual fica bastante evidente a ação da graça. Existe. Se as pessoas começarem a olhar, elas vão perceber isso. A graça está desenhando aqui. Ó. Tem um desenho, tem aquele negócio de design inteligente, você vai ver um design inteligente na sua vida. Assim, ó. Tá? E isso é motivo de meditação. Para você agradecer a Deus, para você gerar gratidão, para você aumentar o seu temor a Deus e assim por diante. O Senhor também tem influência de Olavo de Carvalho. Live muito boa, como sempre. Uma dúvida: antes da morte de Cristo, o homem tinha acesso à graça da mesma forma que tem hoje? Tinha, claro. Não, da mesma forma que tem hoje, não, porque não tinha os sacramentos. Hoje você tem acesso à graça através dos sacramentos. Antes de Cristo, não. Mas a mesma graça estava disponível para todos os homens, sempre esteve. Tá? Porque a justiça divina, né, não amputa os seres que ela cria, que Deus cria, dos meios pelos quais eles podem atingir a sua finalidade. A finalidade do homem é a vida eterna. Então Deus não pode privar o homem dos meios necessários para ele atingir a vida eterna. Não dá para atingir a vida eterna, não dá para amar a Deus sobre todas as coisas, não dá para cumprir os mandamentos sem a graça. Como é que você vai cumprir os 10 mandamentos sem a graça? Tenta para você ver. Tenta cumprir, tenta assim. Você consegue, com muito esforço você consegue cumprir um, porque você está descumprindo todos os outros.
É isso que acontece. Você não consegue não pecar sem a graça. Então não dá para você ter a vida eterna sem a graça. E a vida eterna é a sua finalidade. Então Deus tem que deixar uma graça disponível em todas as épocas, tá? Para que os homens possam atingir a sua finalidade. Senão ele criaria o peixe sem a água. Pô. Certo? Imagina que ele criasse o peixe e aí num determinado momento ele se encarnasse e produzisse a água para o peixe nadar. Não faz sentido. Isso é contrário à sabedoria e à justiça divina. E quando percebemos que estamos percebendo o que acontece? É a ação da graça, né? Depende dessa maneira genérica aí, eu não sei o que você quis dizer, mas assim, o ato de você perceber que está percebendo é uma ação simples da inteligência. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, estou percebendo aqui a presença de vocês e estou percebendo que eu estou percebendo essa presença de vocês. Isso é um ato da inteligência pura e simples. É claro que o ato da graça amplia essa capacidade introspectiva da inteligência. Então o seu recolhimento fica muito maior, a sua atenção fica muito maior. Tá? Qual dos 5 sentidos é mais tocado pela graça? Onde ela é mais perceptível? Não, esquece esse negócio dos 5 sentidos. Graça não atua diretamente sobre os 5 sentidos. Tá? Só se for a chamada graça grátis, que é assim, quando Deus faz um milagre, aparece só para você. Tem 10 pessoas na sala, mas só você está vendo Jesus ali, ou só você está ouvindo a voz da Virgem Maria. Aí tem uma graça especial, que não é dessa graça que a gente está falando, não é a graça que vem pelo batismo, porque essa graça pode ser dada inclusive para quem está em pecado. É uma graça grátis que Deus dá para produzir um determinado milagre. Aí ele pode mover diretamente os seus 5 sentidos. Mas essa graça que eu estou falando, ela age na inteligência e na vontade, no espírito. E ela reverbera depois nas suas faculdades interiores, nos seus apetites. Tá? E, na medida em que você vai se santificando, elas também podem reverberar no seu corpo. Daí a incorruptibilidade do corpo dos santos e uma série de fenômenos que ocorrem do ponto de vista corpóreo. Tá? Ela é mais perceptível, no geral, ela é mais perceptível na vontade. A pessoa começa a querer mais uma vida boa, uma vida de retidão. Ela começa a querer acertar a sua vida e não suporta mais ter aquela vida desajustada que ela tinha. Tá? E essa força, se você olhar bem, ela não vem de você. Mas em alguns ela é mais perceptível na inteligência. Pessoas de vocação mais intelectual podem perceber a graça antes na inteligência e depois na vontade. Tá? Como é o caso do Santo Agostinho, que foi citado aí. Obrigado. Assista às aulas de apologética do professor no YouTube e no Spotify. Pô, assistam mesmo. Tem muita coisa que a gente já explicou lá e que a gente está explicando em outras lives e principalmente nas formações, nos cursos que a gente dá. Fiquem atentos aí, de vez em quando a gente abre aí o carrinho para a formação escolar, que é onde a gente está reunindo assim, o trabalho que a gente tem feito aqui. A gente tentou reunir de uma maneira profunda, ordenada na formação escolar. Em breve a produtora deve abrir o carrinho aí durante um dia. Então eu acho que é isso, pessoal. Aqui, ó. Professor, para preservar a graça em si, o homem deve guardar-se dos sentidos, da afetividade? Não. O homem não, ele é um animal, ele é um espírito incorporado. Então todos os bens corpóreos são bens, certo? Mas eles precisam ser realizados e desfrutados segundo a medida dada pela inteligência, que conhece a verdade. Então a sua inteligência conhece a verdade, ela deve impor sobre os seus sentidos, os seus apetites, a forma dessa verdade, para que você busque as amizades dentro da medida racional, para que você desfrute dos prazeres sensíveis dentro da medida. Então, quando a gente fala de guardar-se dos sentidos, é guardar-se da irracionalidade dos sentidos, daquela marca do pecado original que faz com que a sua visão vá diretamente na direção do ilícito. Tá? Isso aí já é um vício próprio, uma marca, um desajuste próprio dos sentidos. Mas não quer dizer que você vai furar seu olho. Não quer dizer que você vai deixar de ter amigo. Não é assim, se é que eu entendi bem a sua pergunta. Tá? Então esse guardar-se da carne, esse privar-se das coisas, é simplesmente para você ganhar uma medida. É como se você imagine uma árvore está torta demais para cá. Como é que você faz para ela chegar no meio? Você tem que entortar ela para lá. Então assim, você tem uma árvore que está assim. Deixa eu pegar um objeto aqui.
Você tem uma árvore que está assim, tá? Aí você quer botar ela no centro. Como é que você faz para botar ela no centro? Você tem que entortar ela para lá. Mas não porque você quer fazer ela vir para cá. Você tem que entortar ela para lá porque ela está torta para cá. Então, entortando ela para lá, você acha o jeito, o centro. Então, quer dizer, você tem que submeter a sua carne, mortificar a sua carne, mortificar o seu sentido. Por quê? Tá? Porque eles já estão deslocados demais na direção do ilícito, em razão do pecado original e dos seus pecados atuais, dos seus vícios, dos seus hábitos. Como eles já estão deslocados, inclinados demais na direção do ilícito, você tem que fazer uma força contrária a eles, o que vai matá-los, que vai fazê-los sofrer, certo? Que vai causar uma dor neles, porque eles já estão acostumados a ir para lá, mas no intuito de achar o eixo. Pô. Tá? Se você fizer essa força demais e for para o outro lado, você só mudou de pecado. Os vícios sempre estão em extremos. Você não pode sair daqui para vir para cá. Você tem que sair daqui para vir para o meio, para o meio e para o vértice, no final das contas, que é onde está a virtude, que é o uso de todas as potências que Deus nos deu, e, portanto, a fruição de todos os bens dignos do homem, à luz da razão, que é aquilo que faz o ser humano o homem mesmo. E isso torna esses bens mais deleitáveis ainda. A inteligência, quando você encontra a fruição racional das coisas, o deleite racional, o uso racional das coisas, racional não quer dizer calculado, tá? Racional quer dizer a luz da verdade, a luz da verdade. Quando você encontra isso, esse uso, esse deleite das coisas ele se intensifica, tá bom? Ele se intensifica. Quando você aprende a beber álcool na medida certa, você desfruta muito mais daquilo ali, pô, é claro. Isso acontece na via purgativa, isso acontece na vida purgativa, exatamente. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Tinha mais algumas coisas para falar, mas eu acho que nas respostas aqui eu já acabei falando. Espero que todos tenham entendido. Compartilhem essa live, nos ajude. A gente fez um apelo hoje nos stories, porque o alcance está difícil aqui e o nosso trabalho é assim mesmo, devagarzinho. A gente não fica patrocinando as coisas. Não temos uma grande produção. A gente vai no gogó mesmo, como quem diz. Então compartilhem, eu vou subir a live de semana passada para o Spotify e para o YouTube e vou tirar aqui. E vou deixar essa aqui durante uma semana. Então compartilhem e nos ajude aí. Eu que agradeço, Varela. Varela, o Vinícius parece que está aqui, né, na cidade. Então vamos ver se a gente consegue se encontrar amanhã ou sábado. A gente se fala daqui a pouquinho. Não sei se o Libêncio está por aí ainda, eu vou procurar você, Libêncio, para a gente fazer a nossa mentoria individual amanhã, que hoje eu tive que abrir mão dela. Bom, um abraço a todos, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença e fiquem com Deus. Maria Helena Moura. Obrigado. Tchau, tchau.